Os pais da paciente procuraram o atendimento psicológico por causa de sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Os pais relatam que a paciente de 8 anos, a Bárbara, tem comportamentos estranhos. Antes de dormir, ela passa creme no corpo, no cabelo. Durante a noite, ela troca o pijama 2 vezes, com receio. A paciente relata que é com receio de baratas e aranhas invadirem o quarto. Ela tem uma boneca, não deixa ninguém tocar na boneca, com receio também. E se alguém toca, ela logo vai lavar a roupa da boneca. E os pais relatam que esse comportamento começou quando ela tinha 5 anos. Os pais achavam que seria passageiro, por isso não procurou atendimento psicológico antes. E por não se tratar de uma coisa passageira, hoje ela já com 8 anos, antes de procurar o atendimento psicológico, eles procuraram um atendimento psiquiátrico, onde o psiquiatra indicou para a criança o medicamento de fluoxetina. Quando ela veio a nós no atendimento psicológico, ela já estava tomando esse medicamento. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade, né, ao caso da Bárbara, que nós acabamos de conhecer. Hoje nós estamos falando sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. TOC é um quadro clínico caracterizado por obsessões e ou compulsões. Obsessões que são pensamentos, ideias, frases, palavras ou imagens mentais persistentes e intrusivas que podem provocar ansiedade. E já as compulsões são os comportamentos ou os atos mentais repetitivos que o indivíduo utiliza na tentativa de diminuir ou neutralizar as obsessões. Algumas das obsessões mais comuns que a gente pode citar são preocupações excessivas, por exemplo, com sujeira e contaminação, conforme o caso aí da Bárbara, preocupação com simetria e alinhamento, pensamentos violentos, pensamentos indesejáveis, né, relacionados a sexo e preocupação excessiva com doenças. Já algumas das compulsões mais comuns, nós podemos citar aí comportamentos de limpeza, checagens, repetições, contagens, armazenamento de itens sem utilidade, como o caso dos acumuladores, alinhamento, compulsões mentais, por exemplo, de ficar repetindo frases, contando números, marcando datas, dentre outros. Uma informação importante é que, de acordo com a OMS, o TOC ele acomete em média de 2% da população mundial, tanto na população adulta como da infância, que é o caso da nossa disciplina de psicoterapia infantil. É importante a gente citar que a maioria dos casos adultos, eles relatam que o início dos sintomas deram início, né, na fase da infância. Então imagina, né, quantos sujeitos, quantas pessoas que viveram toda uma vida aí com esse transtorno. A avaliação diagnóstica se dá através de entrevistas clínicas, né, estruturadas e ou semi-estruturadas, realizadas com os pais, a escola e ou com a criança, e com o objetivo de quê? De estabelecer primeiramente o diagnóstico, descobrir se existem algumas outras comorbidades, localizar como se deu né, o início e o desenvolvimento dos sintomas, se há interferências na vida do paciente, né, se traz algum tipo de prejuízo, e da família. Procura também saber se há outros casos na família, se o paciente tem algumas outras doenças médicas e se ele está realizando algum tipo de tratamento médico ou utilizando algum tipo de medicação. No diagnóstico também pode ser utilizadas escalas que são aplicadas tanto à criança ou ao pai e à escola. E um exemplo, né, de escala que é muito utilizado no caso de TOC é a escala de sintomas obsessivos e compulsivos de Earl-Brown para crianças. Finalizando nosso diagnóstico, né? Diante de todos esses comportamentos repetitivos que a Bárbara nos cita, a interferência, né, que causa a rotina da casa dela, da família, da própria vida dela, o desconforto, os prejuízos que deve trazer e que ela vivencia ali,
tanto ela quanto a família. Repito sempre a família, porque a família, né, da criança ali, ela acaba participando de tudo. Foi levantada a hipótese diagnóstica de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, conforme a numeração do CID-10 é o F42. A escolha da abordagem. Nós escolhemos a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, no tratamento da Bárbara, primeiramente por se tratar de uma abordagem que possui diversos estudos que evidenciam a sua eficácia. Outra coisa, né, que é uma base da TCC, é que ela leva em consideração o processo interno da cognição, o qual influencia o comportamento das pessoas. Ou seja, determinadas situações para algumas pessoas elas podem ser agradáveis e outras podem ser desagradáveis. A gente tira disso, né, que o que gera as emoções e os comportamentos não são as situações em si, mas a interpretação que uma pessoa faz de determinado evento. Então, a interpretação pode fluir de maneiras constantes, né, ali na mente da pessoa, podendo resultar em diversos pensamentos. E esse processo é muito também conhecido como diálogo interior. E é por isso que podemos afirmar que o que você pensa pode determinar o que você sente. E pensamentos desajustados, além, né, de diversos outros fatores etiológicos, podem desencadear em um transtorno como o TOC. Para finalizar a escolha da nossa abordagem, gostaria de citar aqui Bund, Goma e Mendel, no livro deles, né, Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes, o qual eles dizem o seguinte: o objetivo da TCC centra-se em que sejam flexibilizados os modos patológicos do processamento da informação, já que não sofremos pela situação em si, mas pelas interpretações rígidas que fazemos delas. Na sequência, a Cris vai estar trazendo para a gente qual vai ser o nosso plano terapêutico por causa da Bárbara e quais os recursos materiais ali que ela vai estar utilizando, que a gente vai estar utilizando no tratamento dela. Obrigado, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade ao que a Fernanda e o Daniel já falaram aqui sobre o tratamento da Bárbara, que é uma criança de 8 anos que tem um transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Eu vou falar um pouco sobre o processo terapêutico e sobre os materiais e recursos que poderiam ser usados nesse processo. No que se refere ao processo terapêutico, né, já com o diagnóstico e fazendo a conceituação do caso, né, identificando como que se desenvolveu esse transtorno, quais são os fatores que contribuíram, né, para que esse problema não tivesse sido resolvido antes, as crenças que essa criança tem a respeito de si mesma, a respeito do próximo, né, nós entraríamos num processo chamado de psicoeducação, que consiste em relatar para o pai, para a mãe e para a própria criança, lógico, de forma com que ela consiga entender, né, sobre, primeiro, qual é o transtorno que ela tem, né, o que está acontecendo, então quais são as causas, qual é a frequência que isso acontece na sociedade, né, e quais são os sintomas desse transtorno. Além disso, é importante esclarecer para a família, para a criança, qual é o tratamento que pode ser feito a partir de então. Quais são as alternativas possíveis, né? Qual o critério de escolha para um tratamento X ou um tratamento Y, quais técnicas científicas vão ser usadas nesse tratamento, a duração, né, desse tratamento. É super importante que isso seja tratado com a família e com essa criança. Lógico, como nós já falamos em vários outros momentos, todo o processo de psicoterapia infantil, ele vai envolver os pais, os familiares. A gente não tem como tratar essa criança individualmente sem que haja um envolvimento familiar, né? Essa criança, a Bárbara, é uma criança de 8 anos, então considerando, né, o estágio de desenvolvimento dela ali definido por Jean Piaget, né, que é o pensamento operatório concreto, ela já possui uma capacidade de uma intervenção cognitiva simples, né? Ela já tem capacidade de ser modelada, de receber autoinstrução, de forma que ela consiga identificar alguns pensamentos e emoções e a partir de então seus comportamentos, né? Para que essa abordagem seja efetiva.
A Bárbara, por ser uma criança, nós entendemos que é muito importante priorizar que o trabalho com ela seja feito de forma com que ela tenha experiências, com que ela tenha atividades sensoriais, com que ela tenha movimento, ação, né? Então, através de forma lúdica, né? De brinquedos, de bonecos, de desenhos, de livros, enfim, o psicólogo ele precisa ter a capacidade de desenvolver essa criança e de despertar nessa criança não só a possibilidade de fala dela, mas principalmente a possibilidade de entendimento dela, né? Então é importante isso. O ex-terapeuta ele precisa ser muito ativo nesse sentido. Então, as sessões de terapia cognitiva comportamental para o toque, elas são estruturadas, né, focadas no problema, no sintoma. Os terapeutas vão fazer demonstrações, modelações, né, e podem, né, prescrever tarefas para que essa criança faça em casa. O terapeuta também utiliza, como já foi dito pelo Daniel anteriormente, o registro, escala, instrumento para que ele possa monitorar o progresso desse tratamento, né? Quando ele começa a sessão, em regra, o terapeuta ele vai fazer uma checagem desses sintomas, a intensidade, a frequência, né, o humor, e dessa forma ele vai fazer uma revisão das tarefas que ele programou. Ele pode pensar em outras atividades com essa criança em casa, né? Ele vai fazer um feedback de como se ela conseguiu, se ela entendeu, né, a tarefa que ela fez em casa e como que isso surtiu efeito, né? Vai tratar sobre as crenças disfuncionais dessa criança e aí estabelecer uma nova meta, né, uma discussão e aquilo que como essa sessão vai avançar na próxima semana, né? O tratamento em geral ele é breve, ele tem uma duração de 3 a 6 meses, com sessões semanais de 1 hora. À medida que os sintomas vão diminuindo, o espaçamento das sessões pode aumentar, né? O intervalo das sessões. E aí quando termina os sintomas, o término, né, do tratamento. É importante que sempre tenha um reforço de sessões, porque o transtorno obsessivo compulsivo ele é um transtorno crônico. Então, para que essa pessoa não tenha recaída, é importante que isso seja analisado, né? Que essas sessões sejam feitas posteriormente. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre os recursos e materiais e técnicos que poderiam ser feitos. Como eu já adiantei anteriormente, por ser uma criança, é preciso, né, que todo o material seja lúdico, que essa criança tenha um espaço que ela possa brincar, né? Que essa terapia seja feita com brincadeira, com jogos, com fantoches, com bonecos, com vídeos, com histórias, com livros, enfim, com tudo que explore, né, a capacidade multissensorial dessa criança e que ela se identifique a partir desse processo, né? Nós usamos como alguns exemplos aqui como que isso poderia ser desenvolvido, né? Então, por exemplo, para o reconhecimento das emoções, usar os emotions, né? Que é um carinha triste, com carinha alegre, com carinha de raiva, para que aquela criança consiga entender, né, esses sentimentos e muitas vezes se identificar a partir deles, né? Para monitoramento, identificação dos pensamentos, ela pode usar um balão com os pensamentos, né? A partir do momento que ela identifica com o terapeuta ali quais são os pensamentos que são disfuncionais para ela, né? Ela pode colocar isso numa caixinha, num balão, de forma que ela consiga identificar quando isso aconteça, né? Essa relação de pensamentos, emoções, comportamentos, ele pode ser feito com livro, né? Com histórias, com fantoches, à medida que a criança ela perceba então qual o pensamento que ela tem, qual a emoção que ela sente, a partir de então como ela reage. O uso de marionetes, fantoches é ótimo também para reconstrução cognitiva, né, para ela identificar os seus pensamentos disfuncionais e se questionar, para modelagem, né, para que ela consiga fazer inclusive coisas relacionadas à respiração profunda, para que ela consiga se acalmar no momento de ansiedade e outras formas, controle de impulso. É importante às vezes ela ter um objeto com ela, que ela pegue, que ela pense, né, nesse processo, sempre quando ela estiver com esse objeto, né?
E, enfim, essas são as formas que a gente entende que são plausíveis para esse processo de tratamento da Bárbara no transtorno compulsivo obsessivo. Obrigada, gente. É isso para esse caso que nós cremos que vai ter muito sucesso.